Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, o Vascão aí está a um passo de anunciar mais um reforço contratado, né? Além do Júnior Urso e Pedro Raul, que já estão fechados com o Vasco. O Vasco está a um passo de oficializar a contratação de um volante que disputou a última Série B pelo Bahia. Vamos falar desse assunto, vamos falar de jogadores do Atlético Paranaense que estão na mira do Vasco. O Vasco vai entrar em contato com o Furacão para tentar fechar com esses dois jogadores. Também vamos falar aqui da situação do Yuri Lara. O jogador pode sair do Vasco a qualquer momento. Fique até o final, o vídeo está imperdível. Mas já vai deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, ficar por dentro de todas as notícias, novidades do nosso Vascão. Muito obrigado a galera que está se inscrevendo, sempre assistindo nossos vídeos aqui no nosso canal. Valeu demais, vamos em busca de 200 mil inscritos. Compartilha com seus amigos vascaínos para ajudar demais, hein? Valeu! Bom, pessoal, o Vasco está aí no mercado em busca de reforços para a próxima temporada, mas não está deixando de lado o elenco atual, né? Jogadores que serão aproveitados em 2023, como é o caso aí do atacante Figueiredo, que já foi procurado pela diretoria do Vasco para iniciar tratativas de uma renovação de contrato com a valorização salarial. O jogador de 22 anos foi promovido ao time profissional nesse ano, após se destacar no Sub-20, sendo inclusive o artilheiro da Copinha de 2022, com 8 gols. No atual elenco profissional do Vasco foram 46 jogos, 4 gols marcados e 4 assistências. O Vasco já procurou o jogador para tratar dessa valorização salarial e renovar o seu contrato. Vale ressaltar que o contrato do Figueiredo já é longo, né? Vai até dezembro de 2025, mas o Vasco quer dar uma valorização ao atacante que se destacou bastante nessa última Série B e, claro, também afastar o assédio de clubes do exterior, o que já aconteceu. E a ideia é sim dar um aumento ao jovem que vem recebendo salários aí de sub-20, né? O jogador vem recebendo um salário aí nível da categoria de base, né? Pelo que ele fez, pelo que ele produziu em 2022, nada mais justo do que ele receber essa valorização, já que o jogador foi muito importante nessa Série B, jogou até de lateral direito, amigo. O cara quebrou um galho gigantesco do Vasco na Série B e com certeza merece sim essa valorização. Jogador de extrema importância para o Vasco, né? Fez golaços aí na Série B. E o que a gente espera é que ele evolua cada dia mais e que na próxima temporada seja uma temporada melhor ainda para o Figueiredo, né? Vai ser uma temporada mais difícil, né? Campeonato da Série A, Copa do Brasil, o próprio Campeonato Carioca, pode ser que ele seja utilizado também no Cariocão, mas é um jogador que a gente espera muita coisa, né? Tem um bom chute, tem uma boa técnica, ele precisa ser menos afobado às vezes, né? O jogador às vezes toma algumas decisões erradas, mas isso é por conta da idade, né? Com certeza isso ele deverá evoluir. A gente espera que o jogador fique no Vasco muito tempo e que seja um baita atleta aí na sua carreira. Deixa nos comentários o que você acha dessa valorização salarial que o Vasco deverá dar ao garoto Figueiredo, o jogador aí muito importante no Vasco nesse último ano de 2022. Bom, e além de tentar essa renovação com o Figueiredo, o Vasco também dá prioridade aos jogadores que têm renovação automática com o clube, como é o caso aí do goleiro Thiago Rodrigues, Anderson Conceição, o lateral esquerdo Edmar e também o volante Yuri Lara. Só que tem um porém aí na situação do Yuri Lara. De acordo com o canal Atenção Vascaínos, o volante teria recebido aí uma proposta muito boa e estaria muito próximo de deixar o Vasco. Não foi revelado qual clube que tem o interesse na contratação do atleta, mas ele está a um passo sim de deixar o Vasco de acordo com essas informações. O Vasco ainda não confirmou e muito menos o próprio Yuri Lara, mas vamos aguardar os próximos dias se vai existir sim uma proposta oficial para tirar o Yuri Lara do Vasco, já que ele tem contrato vigente com o clube, né? Em caso de acesso do Vasco, ele terá renovação automática, só que isso aí tem que ser discutido primeiramente com o Paulo Brax, que já disse que só depende dos atletas, que eles só não ficam no Vasco se eles não quiserem, né? E pode ser o caso do Yuri Lara. A gente não sabe qual clube fez uma proposta para o jogador, se é um clube do Brasil, se é um clube do exterior, e também de quanto foi essa proposta e o valor que ele irá receber salarial, né? O jogador pode ter um baita aumento no seu salário em caso de transferência do Vasco saindo do nosso clube, né? Vamos ver como que vai ficar essa situação. Pode ser sim que o Yuri Lara deixe o Vasco, hein, cara? E a gente espera que o Vasco também dê um fim nesses outros jogadores, cara. Eu não renovaria com o Thiago Rodrigues, Edmar. Anderson Conceição poderia ficar para compor o elenco. Mas o Edmar e Thiago Rodrigues, sem condições, cara. Não tem por que continuar com esses jogadores. O Edmar, cara, um lateral que vai fazer 37 anos, foi péssimo na Série B, imagine na Série A.
A gente não quer sofrer mais com lateral no Vasco. Mas, infelizmente, o contrato dado pelo Carlos Brasil a esses atletas contemplam eles, né? Que tem aí a renovação automática em caso de acesso à Série A, o que aconteceu. Deixe nos comentários o que você acha dessa saída do Yuri Lara do Vasco, que pode acontecer, de acordo com as informações do canal Atenção Vascaínos. Bom, pessoal, e o Vasco segue em busca de reforço no mercado. Ainda sem oficializar nenhum reforço, o Vasco mantém interesse ainda em alguns jogadores do Atlético Paranaense. Entre eles aí o zagueiro Pedro Henrique, que segue nos planos do Vasco, né? O Vasco segue monitorando a situação do jogador. O Clube Paranaense, porém, não se opõe à venda do atleta, mas estaria pedindo aí cerca de 4 milhões de euros, aproximadamente um pouco mais de 21 milhões e 600 mil reais na cotação atual do euro para vender o jogador, de acordo com o Globoesporte.com. O Vasco é um dos clubes interessados na contratação do atleta. Além do nosso clube, Botafogo e Atlético Mineiro também demonstraram interesse na contratação desse jogador, né? Um atleta que, na minha opinião, não vale essa grana que o Atlético Paranaense quer. Na minha opinião, ele vale no máximo 10 a 12 milhões de reais, o que o Vasco poderia pagar aí para contratar ele, velho. É um jogador super valorizado, é um bom atleta, sim, é um bom jogador, mas, na minha opinião, não vale 21 milhões de reais, cara, longe disso. É um jogador que tem algumas falhas aí na sua carreira, né? Mas o Vasco segue insistindo nessa contratação e parece que pode, quem sabe, fazer uma proposta oficial para tentar contratar o atleta. O Atlético Paranaense não deverá liberar ele tão facilmente assim. Bom, além desse jogador, o Vasco segue interessado em outro jogador do Atlético Paranaense. O Vasco dará início à tentativa de compra do atacante Bissoli. O jogador de 24 anos está vinculado ao Atlético Paranaense e tem contrato até o fim de 2023. E de acordo com as informações do Globoesporte.com, o Vasco terá uma reunião com o staff do atleta nessa quarta-feira e pode fazer uma proposta ao Atlético Paranaense. Após voltar da Europa, o Paulo Brax deu início aí às novas negociações aí com o atacante Bissoli, né? O jogador é um dos desejos do Vasco para a próxima temporada. A ideia é saber os valores que o Atlético Paranaense quer pelo jogador, né? Inclusive, o Furacão já teria aceitado negociar o jogador e viabilizar essa transferência junto a 777 Partners. O jogador começou a temporada nos aspirantes do Atlético Paranaense e foi emprestado ao Avaí, onde fez aí 14 gols em 32 jogos pelo Campeonato Brasileiro, sendo 9 deles de pênalti, e o jogador terminou como 4º artilheiro da competição. O bom desempenho do atleta fez com que um time do Egito, o Al Ahly, apresentasse uma proposta oficial no final de setembro, mas a negociação não teria avançado e a equipe egípcia mantém o interesse, mas ainda não apresentou novos valores. O Vasco também segue interessado na contratação, e pode ser que esse jogador chegue ao nosso clube para disputar a posição com o Pedro Raul. O Bissoli é um jogador que foi revelado pelo São Paulo, passagens além do Atlético Paranaense, Cruzeiro e também no Avaí, e pode ser que ele seja novo jogador do Vasco aí em 2023. Vamos aguardar ver o que vai acontecer dessa reunião, se o Atlético Paranaense vai, quem sabe, aceitar também essa proposta do Vasco e fechar essa contratação com o jogador vindo para o Vasco. Deixa nos comentários se te agrada tanto a possível chegada do Pedro Henrique e também a chegada, quem sabe, do Bissoli, jogador que pode estar mais perto do Vasco do que o próprio Pedro Henrique. Bom, quem já está muito perto mesmo de fechar com o Vasco é o volante Patrick De Luca do Bahia. O jogador de 22 anos está praticamente fechado com o Vasco, de acordo com o canal Atenção Vascaínos. E ele, em tese, chega para ser meio que o substituto do Yuri Lara, que pode estar de saída do Vasco, né? Ele tem sondagens do Internacional e clubes do exterior, mas ele preferiu optar pelo projeto do Vasco e teria negado aí uma possibilidade de ir para o Internacional. Inclusive, o técnico Mano Menezes teria pedido a negociação, pedido para que o Internacional contratasse o atleta, mas ele preferiu jogar no Vasco e deve ser nosso novo jogador, e deve ser um dos jogadores que o Paulo Brax disse aí na sua entrevista coletiva ontem, né, que tinha jogadores fechados com o Vasco, e pode ser que seja aí o Júnior Urso, Pedro Raul e também o Patrick De Luca, jogador de 22 anos, revelado pelo Palmeiras e que fez uma ótima Série B pelo Bahia, jogador que despertou interesse de outros clubes aqui do Brasil, e com certeza, como o próprio disse a matéria, o Vasco saiu na frente aí para contratar o jogador e ele optou em jogar no nosso clube, né? Vamos torcer para que dê tudo certo. Jogador promissor, 22 anos apenas, né? E com certeza chega para compor também o elenco do Vasco em 2023. Deixa aí nos comentários se te agrada essa contratação, um jogador que pode ser oficializado aí nos próximos dias, assim como o Pedro Raul e também o Júnior Urso.
Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Tamo junto, saudação vascaína a todos e é nóis!